Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Geração ansiosa, ninguém escapa. A ansiedade é o mal do século, assim como a depressão também é o mal do século. Mas a ansiedade, ela virou meio que um estilo de vida? Sim, porque nós temos uma urgência, o mundo tem essa urgência. Eu sou do tempo em que nós tínhamos 3 meses de férias. Hoje as crianças, eles mal têm 1 mês e pouco de férias no final do ano e no meio do ano, então 15, 20 dias. A urgência que o mundo hoje é informação de tudo quanto é lado, em tempo real, tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido. Eu sou do tempo de carta. A gente tinha que aprender a esperar, a lidar com a ansiedade. Hoje, se você vê que uma pessoa visualizou o teu WhatsApp e ainda não te respondeu, já gera ansiedade. Ou se você olha todos aqueles verdinhos no teu WhatsApp que você ainda não leu, você também fica ansioso porque você precisa responder. Essa urgência faz mal. Cobra, sabe, a cobrança ela chega, a conta chega. Sabe qual é a conta? O teu cérebro não foi preparado para essa velocidade. Às vezes quando você quer pôr um filme para frente, você põe numa velocidade, você pode até escolher velocidade 2, 3, 4, 5, depende da tua pressa, e então você coloca. Tudo bem esse momentinho. Agora, você decidir assistir um filme inteiro com velocidade acelerada, vai fazer com que, primeiro, você não vai entender nada, segundo, vai te cansar, vai te esgotar e você vai sair bem estressado desse seu momento que deveria ser de relaxamento. Com o cérebro você faz isso, você aperta um controle e você põe na velocidade 2, 3, 4, 5, 20... E você nem liga que você está entrando em colapso. Mas isso não é novo. Desde o Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, o assunto ansiedade está sempre em alta. Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, o Senhor deu para ele uma palavra em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eu preciso guardar o meu coração, não só para as coisas espirituais, mas eu preciso guardar administrar o que eu tenho pensado, a qualidade daquilo que eu penso e que eu deixo permanecer no meu coração. E isso implica na ansiedade. Sabe por quê? Porque se eu encher meu coração com preocupação, a preocupação anda de mãos dadas com a ansiedade. Então eu vou ter a crise de ansiedade e eu vou ser uma pessoa precipitada, esgotada, cansada. Mas nada como ver a palavra ainda no Antigo Testamento. Davi, ele sofreu de ansiedade em um momento na sua vida. No Salmo 55, nós encontramos Davi com os sintomas de ansiedade. Você quer ver? Aqui, Davi, ele está passando por um grande problema, Salmo 55, e quando ele começa a descrever como é que ele está se sentindo no versículo 4. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Vamos até aqui. Ele está mostrando que ele está tendo um pânico, uma crise de pânico. Ele está com medo, com terror, ele está tremendo, ele está estremecido. Por quê? Porque ele está ansioso com tudo que está acontecendo ao redor dele. A ansiedade gera medo, a ansiedade gera insegurança, a ansiedade gera crise de pânico, sim. E Davi, ele continua dizendo: eu estou nesse estado deplorável, e ele diz: sabe qual é a minha vontade? Fugir, você viu? A fuga, porque quando você está ansioso, você tem vontade, as soluções que chegam à sua mente não são as melhores. E adianta fugir? Você não consegue fugir da dívida, você não consegue fugir da enfermidade, você não consegue fugir de um problema. Você pode adiar, mas você não consegue fugir.
você só piora a situação. Então nós já vimos o que Salomão fala, o conselho dele, o que Davi, em que estado que está Davi, mas e aí o que Davi fez? Vamos ver no versículo 16? Se eu, porém, invocarei o Senhor e ele me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Então, o que Davi está falando? Bom, a solução não é eu ficar preocupado, a solução é eu derramar o meu coração diante de Deus, falar da minha angústia com o Senhor e ver o que o Senhor vai fazer por mim. Ele está falando, eu orei de manhã, de tarde, de noite, ou seja, eu troquei meus pensamentos, ao invés de pensamento de medo, eu coloquei pensamento de confiança, de fé, e em seguida eu senti paz, porque eu comecei a trocar os meus pensamentos. Se você só ficar pensando na preocupação, isso gera inquietação, agitação, medo, pânico, enfim, você fica desestabilizado e nada funciona na sua vida. Mas eu tenho uma última passagem para você, é Jesus. Eu queria deixar Jesus falando desse assunto. Mateus capítulo 6, em pleno Sermão da Montanha, Jesus fala de ansiedade. Eu tenho na minha Bíblia as 4 vezes que Jesus fala de preocupação, tocando nesse assunto ansiedade. Ele está com os discípulos, ele precisava treinar os discípulos para enfrentarem grandes problemas, porque eles chegariam um momento de que eles, como apóstolos, enfrentariam perseguição, fome, todo tipo de dificuldade, e eles não poderiam ser tomados pela ansiedade. Dentro do treinamento de Jesus, no versículo 25, ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Número 1, não se preocupe. Claro que a gente se preocupa, mas como que Jesus fala para a gente não se preocupar? Não continue pensando. Pensou? Estou preocupada? Derrama diante de Deus e espera a solução dele, porque ele vai dar uma solução, vai dar uma ideia para você fazer alguma coisa. Eu garanto que a viúva de Sarepta, ela estava ansiosa, porque ela era a última refeição dela. Mas Deus colocou, lembra que Deus falou para Elias, eu já falei ao coração dela? Foi Deus que impulsionou aquela mulher, dentro da sua preocupação e inquietação, a ir até a cidade. Não desiste, vai lá, pega graveto e faz essa refeição, porque enquanto você me obedecer, eu vou fazer alguma coisa no meio do caminho. E Deus fez. Ela encontrou o profeta, ele liberou uma palavra que gerou milagre, e nunca mais ela teve falta, nem de azeite, nem de trigo. Você viu? Mas ela teve que tomar uma atitude no meio da ansiedade. Não adiantava ela ficar chorando, preocupada, inquieta. Ela teve que fazer alguma coisa. Então, essa é a primeira vez em Mateus 6. Segunda vez que Jesus fala sobre preocupação. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Segunda vez que ele fala. Não adianta, a preocupação não traz solução, ela traz desgaste. Segunda vez que Jesus fala de preocupação, no versículo 28. E por isso, e porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Quer dizer, terceira vez que Jesus fala, para de se preocupar. Olha como eu cuido dos lírios, eu cuido de vocês. Teve uma ocasião em que eu estava vivendo um duro momento, um aperto incrível. Eu não tinha o necessário para o dia seguinte. Eu fui para a janela do meu quarto e quando eu olhei para o céu, Deus me lembrou de Hebreus capítulo 1, em que ele diz que ele sustenta o universo com a sua palavra. Então Deus falou, olha para o céu, olha para as estrelas. Se eu sustento, nenhuma dessas estrelas cai na sua cabeça, porque sou eu que sustento. Eu não vou sustentar a sua vida? Olha, nada mudou na hora, nada mudou.
tudo continuou. Se eu olhasse para o lado, minha geladeira, tudo continuava igual. Mas algo mudou no meu interior. Eu parei de me preocupar e confiei que Deus iria fazer alguma coisa. E no dia seguinte, eu vivi um grande milagre. Mas a quarta vez que Jesus fala, ainda nesse texto, sobre preocupação, ele diz no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Bom, depois de Jesus ter dito 4 vezes para não se preocupar, ele encerra esse ciclo dizendo, vocês têm um pai. Qual é o pai que não dá quando o filho tem necessidade? Então pare de se preocupar. A ansiedade, você tem que dizer um basta. Então, se você quer dizer um basta à ansiedade que está no seu coração, vamos orar agora. E diga, eu dou um basta, escreve aqui nos comentários, eu dou um basta à ansiedade. Coloque também o seu motivo de oração, porque nós vamos entrar neste momento na oração. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, queremos aprender contigo. O Senhor disse para a gente não se preocupar. Nossa mente fica inquieta, agitada diante dos problemas, mas decidimos obedecer nessa manhã. Entregamos o motivo da nossa preocupação. Alguns estão entregando a preocupação com as finanças, outros estão entregando outras impossibilidades. Não importa o nome da impossibilidade, importa o teu nome. E o teu nome é Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, nós, crendo no teu poder, crendo, Senhor, na tua misericórdia, descansamos em ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a preocupação não domine mais o seu coração, que a paz de Deus esteja na sua mente e no seu coração. Tenha um dia diferente, sem ansiedade. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.